Eu defenderei com muita veemência mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal. Acho que um mandato de um ministro deveria ser de 8 anos, correspondente ao maior mandato que um parlamentar brasileiro pode ter antes de passar por um novo crivo popular, que é o mandato de senador. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal precisa oxigenar. Não dá para um ministro chegar lá com 45 anos e sair com 75 anos. Ali você trava o princípio da democracia. Por que o princípio da democracia? Porque as ideias do homem, elas precisam sempre serem atualizadas e renovadas. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que o Supremo Tribunal Federal cada vez mais expressa conteúdo político. Acho que os ministros deviam ser mais reservados. Acho que os ministros deviam estar menos na mídia. Acho que os ministros deviam se ater a casos verdadeiramente constitucionais. Mas hoje o ministro, antes de dar o seu voto, antes de expor o seu pensamento nos autos, eles estão indo para a televisão para indicar o que é que pensam, o que é que acham, como deve ser. Isso tem criado um descrédito muito grande na sociedade brasileira. E olha, um tribunal constitucional é um pilar máximo de uma democracia. Se essa democracia não estiver sendo preservada pelas atitudes dos integrantes de uma Suprema Corte, ela fica muito arranhada. Então, assim, ali é uma instituição que cada vez mais ela deve se ater a esses princípios constitucionais. O que é que me preocupa como promotor de justiça? Um ministro, por exemplo, foi meu colega promotor, foi meu colega secretário de segurança, o ministro Alexandre de Moraes. Ele está presidindo um inquérito, que ele é vítima, que ele é acusador, que ele é juiz. Na democracia brasileira não existe essa figura. Então, assim, tá tudo bem? Claro que não tá tudo bem. Como é que a gente modifica isso aí? Modifica com um debate sério sobre o sistema de justiça. Mas a gente tem um parlamento muito refém do Supremo Tribunal Federal. Quando o parlamentar é processado, é perante o Supremo Tribunal Federal. Não é uma boa coisa, porque você fica com um poder sobre ascendência sobre o outro. Eu vou defender muito a prisão em segunda instância e vou defender também o fim do foro privilegiado. Deputado e senador não precisa de foro privilegiado. É um cidadão comum. Ele só precisa de um privilégio. É poder emitir as suas opiniões, os seus votos, as suas considerações sem ser maculado por isso. Mas fora isso, o cara matou, o cara roubou, seja lá o que for, você não pode ter um foro especial. Então, assim, eu vejo muito o Supremo se metendo em questões que fogem à sua alçada. E isso não existia. Isso sempre foi feito com muito mais solenidade, com muito mais cuidado com a democracia. Descrição. Então, o que é que você pode dizer hoje, se você perguntar à população brasileira, a população brasileira é capaz de dizer o nome de mais da metade dos ministros. Meu amigo, eu passei 24 anos como promotor de justiça. Esse tempo que eu passei, principalmente na primeira metade, a gente sabia o nome do presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas hoje não. Hoje você acorda com o ministro na televisão, almoça com o ministro na televisão, dorme com o ministro na televisão, emitindo juízo de valor. Eu acho que isso leva a um descrédito muito grande da Suprema Corte. Não que o Supremo não possa emitir a sua opinião, mas eu acho que deveria haver mais solenidade para que não acontecesse dessa forma. Eu defenderei, como falei, de forma consciente, de forma estudada, um mandato de 8 anos para ministro do Supremo Tribunal Federal, para que a democracia sempre se renove. E sem falar que aí a gente está falando dos efeitos do Supremo na política, mas os efeitos do Supremo também interferem na justiça, que é a área dele.
Aí o teu irmão fez uma pergunta, não foi? Ele gostaria de saber do Dr. Alfredo o que ele mudaria hoje no Código Penal para se adequar à nossa realidade brasileira. Olha, o Código Penal brasileiro é uma coxa de retalhos. Desde 1940 ele vem sendo emendado. Então, se criminaliza tudo, mas ninguém cumpre a lei. Então, o Brasil ele precisa fazer a hierarquia. O que é que realmente a gente precisa cuidar e de que forma. Mas se você der uma olhada no sistema criminal e de agora, a primeira coisa que eu faria, que eu irei propor, é que a corrupção de agente público se torne crime hediondo. Não tem por que um tráfico de drogas ser crime hediondo e a corrupção que mata muito mais não está inserido nesse rol. Tirar a audiência de custódia, que é essa audiência preliminar, para autor de crime hediondo. Foi feito um dia desse essa legislação, mas por que tirar? Porque você pratica uma chacina, por exemplo. Pratica essa chacina num dia, no outro você está na frente do juiz, para em 5 minutos o juiz fazer uma análise das provas e dizer se o elemento vai permanecer preso ou solto. Se ele foi agredido ou não. Se foi agredido ou não, tudo isso. Mas tem mais 10 presos ou mais esperando a mesma análise. É justo que o judiciário tenha mais tempo para analisar o contexto dos fatos. Então, o que é que está acontecendo? Como o judiciário está sendo muito pressionado na questão das prisões provisórias, hoje o juiz tem uma tendência muito maior de liberar nas audiências de custódia. Isso já está comprovado. O que é que eu penso? Que crime hediondo deveria estar fora da audiência de custódia. Outro, o sistema criminal brasileiro, ele é tão extenso hoje, ele é tão modificado, nós não temos um compêndio único para definir o que é crime ou não. Nós temos as leis especiais, as leis extravagantes, temos o Código Penal. Então, a gente precisa atualizar isso. Tem muita coisa que podemos melhorar, mas o núcleo central disso tudo seria fazer a lei para proteger a vítima e esquecer um pouco esse paternalismo para o autor de crime. Essa balela de o sistema prisional, que o cárcere pode ser uma ressocialização para o preso, isso é a maior mentira que existe no Brasil. O índice de reincidência demonstra que a gente está anos-luz dessa possibilidade. O cárcere aqui no país foi feito para punir, para mostrar que a pessoa cometeu o crime. Então, assim, a gente precisa mudar o viés da legislação penal para passar a proteger mais a vítima. Dá um exemplo, Alfredo. Tornozeleira eletrônica. Na violência doméstica, hoje o que mais o Poder Judiciário faz e o Ministério Público indica é botar tornozeleira eletrônica em autor de violência doméstica. Vamos supor que em Alagoas tenha 1.500 tornozeleiras e tem 1 ou 2 pessoas verificando se há ou não descumprimento desses elementos. Quem foi que inventou que tornozeleira eletrônica é um modo de prevenir crime? Se quando chega à noite o cara deixa descarregar, só liga no outro dia. Quando você vai para a rua, pratica crime, você viola a tornozeleira e nunca mais é alcançado. Quando você quer matar a mulher, você se aproxima e consegue o feito. Então, assim, o Brasil trabalha muito mais com a despenalização do que com o cumprimento eficiente da lei. E é esse viés de sair da proteção paternalista para o criminoso, para começar a proteger a vítima,